Quero pedir a todos que abram suas Bíblias ou que acendam as suas Bíblias. Se você está já contextualizado a Bíblia celular, eu prefiro a de papel, mas se você tem celular, o que importa é o conteúdo. E você vai abrir, eu lhe peço, na carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos estudado as mensagens para essa pequena igreja e temos pedido ao Senhor que nos contextualize dentro dessa carta de Paulo e que as mensagens pregadas há quase 2000 anos atrás, por serem a palavra de Deus, nós confiamos que será a palavra que vai trazer saúde espiritual para as nossas vidas, individualmente, como família e como igreja. Amém, irmãos? Amém. Pai querido, aqui temos a Tua palavra aberta, que tens, Senhor, um instrumento tão imperfeito para comunicar a sublimidade e a perfeição da Tua palavra e dos Teus planos. Ó Pai amado, isto requer que o Senhor, e eu te peço humildemente que o Senhor faça, me cubra, Senhor Deus, com a Tua unção, sabedoria, graça, e igualmente sobre aqueles que ouvem, que o Senhor dê as mesmas virtudes, para que nós saímos daqui vendo um quadro muito claro daquilo que é a Tua vontade, e mais do que isso, recebamos o poder do Senhor para cumpri-la. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, nós temos falado sobre essa carta. Eu quero passar um pequeno resumo sobre o que nós vimos na semana passada. Nós falamos sobre a importância de orarmos, pedindo que Deus manifeste a nós, que Deus revele a nós a sua vontade e que nos dê graça para cumprirmos a sua vontade. Desta forma, diz o versículo 10 do capítulo 1, você está com a Bíblia aberta, desta forma, nós vamos viver de uma maneira digna do Senhor e vamos poder agradá-lo em tudo o que fazemos. Ele vai olhar para as nossas vidas e dizer, puxa, eu estou tão contente com a vida desta pessoa, desse meu filho, dessa minha filha. Alguém poderia dizer, e por quê? Me dê algumas razões de por que eu teria que viver com esse propósito de viver para agradar a Deus. Nós vimos isto, nós vimos uma das 3 respostas é por aquilo que Jesus é. E nós avaliamos como que Jesus é o Criador de todas as coisas, como que Ele criou nossas vidas e tudo mais que existe. E não somente isso, Ele nos mantém vivos. A cada respiração, a cada batida do seu coração, tem por trás a mão poderosa, criadora do nosso Senhor. Nós não temos capacidade de avaliar a extensão desse fato, mas ele é muito profundo. E que o Espírito de Deus abra os nossos olhos com a sua graça para vermos que tal ser é digno de que nós centralizemos a nossa vida e vivamos para agradá-lo. Nós vimos também que Jesus é o cabeça da igreja. E ele fala sobre isso extensamente, e ele nos chama a lutar pela unidade da igreja. Jesus fala sobre unidade apaixonadamente lá na sua última oração, a oração chamada sacerdotal, em João 17, e nós aprendemos na semana passada a importância de repelirmos do nosso coração julgamentos, falta de perdão, e a importância de lutarmos pela unidade do corpo com amor verdadeiro, acima dos nossos próprios interesses, ganhos e lucros, lutarmos pela unidade da igreja do Senhor Jesus, para que ela não rache, para que ela não se divida, para que ela não adoeça, que ela não morra. E finalmente nós consideramos como que a fofoca, o falar mal de irmãos, como é uma coisa abominável aos olhos do Senhor. Isso está lá em Provérbios 6, capítulos 16 e 19, onde o Senhor diz que existem 7 pecados intoleráveis a Ele. E o 7º é algo que a sua alma abomina. Essa é uma palavra das mais fortes, uma expressão das mais fortes que você vai encontrar ao longo da Bíblia. É abominável. Deus não aceita, Deus não tolera, Deus tem nojo, Deus tem uma repelência por
essa situação onde uma pessoa cria contenda e divisão entre irmãos. E com isso, nós cobrimos Colossenses 1, de 15 a 18. E eu quero prosseguir dizendo a outra razão de por que devemos viver para agradar o Senhor. E essa razão está no texto, é por aquilo que nós somos. Por aquilo que nós somos. Vejam só, o texto a partir do versículo 19, vocês têm a Bíblia aberta aí, irmãos? Capítulo 1, versículo 19, eu vou ler até o verso 23. Ele diz assim, estou dando para vocês as razões de por que é tão importante e por que é plano de Deus que nós vivamos para agradá-lo. Primeiramente, pela excelência, pela divindade, pelo poder e o amor de Jesus. Segundo, por aquilo que nós somos. Vejam só, foi do agrado de Deus que nele, Jesus, habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês, falando sobre nós agora, estavam separados de Deus e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Arlen, esse é o trecho que a gente falou na escola dominical. Mencionei para o Arlen esse Evangelho que foi pregado a todo ser que está debaixo do céu. A palavra do Senhor assim nos ensina. Bem, nós não merecíamos nada e recebemos de Deus o que de melhor Ele tem para oferecer. Que a vida de Jesus dada em resgate da nossa vida que merecia ir para a perdição eterna, merecia sofrimento eterno, merecia inferno. E tudo o que eu queria falar para vocês, agora, eu não sei se ainda alguns irmãos anotam passagem, talvez não devo torturá-los com muita informação de versículo onde está e etc. Mas vejam só o que faz eco a esta palavra que o Senhor nos dá. Por que é que eu, ser humano, que não tinha nenhum destino agradável, favorável, depois da minha partida deste mundo, por que é que eu devo gastar ou passar os anos que eu tenho nessa vida centralizado nele, em Jesus, não em planos humanos, não em ter coisas, não em ter status, não em buscar prazer, mas buscar alegrar o coração do Senhor, por causa daquilo que eu sou. Vejam só, por meio de Jesus, Ele me libertou da morte. Romanos 1, Efésios 2, vocês estavam mortos, nós estávamos mortos por causa das nossas transgressões e pecados, nas quais nós costumávamos a viver. E todos nós vivíamos entre eles, as pessoas do mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne, todos nós seguindo os seus desejos e pensamentos. E éramos, por natureza, merecedores da ira. Um parêntese que é bom, eu acho que é uma munição para os irmãos, porque saímos e, vez por outra, o Espírito de Deus abre caminho para que nós compartilhemos a nossa fé com outras pessoas. Não é incomum encontrar pessoas muito boas, muito bem educadas, pessoas que fazem o seu melhor para se apresentar a Deus com suas boas obras, pessoas bem intencionadas. Não é incomum que essas pessoas digam, quando você pergunta, e quando foi que você veio para Deus? Quando você conheceu? Eu sempre estive com Deus. Não é comum isso? Já nasci com Deus. Veja eu como sou legal. Nunca dei problema ao meu pai, para minha mãe, nem nada. Isso é muito estranho, porque a palavra de Deus fala sobre dois períodos nitidamente. Fala assim, houve um tempo em que vocês estavam mortos, e agora vocês estão vivos. E o que tem no meio, que causa esta transformação de condição, é justamente a morte de Jesus e a sua
humilhação, a sua conversão a Ele, confessando a sua condição de morto espiritualmente e pecador. Vejam só, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Percebem as duas situações? Não é possível. Você pode olhar para aquele amigo seu, espírita, católico, adventista, judeu, muçulmano, o que for, e falar assim, não. A realidade é que o homem nasce em pecado e é necessário um redentor, é necessário um salvador, e Jesus é esse salvador. Tremenda mensagem que nós podemos passar para pessoas que têm um pensamento não baseado na palavra de Deus. E mais, ao nos salvar, Ele nos deu um lugar no céu, que hoje é representado, esse lugar é tomado através do nosso representante, Cristo Jesus, para mostrar as riquezas da sua graça durante a nossa vida aqui e demonstrar a sua bondade para conosco. Graça que nos salvou, graça que nos sustenta no nosso dia a dia. Outro trecho, também no livro de Efésios. Outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Outrora eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Mas Deus Pai nos deu a condição, nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deus nos deu uma grande herança que Jesus conquistou para nós, a vida eterna junto com Ele, e Deus deu para nós a condição, a dignidade de sermos participantes, de termos uma fatia inesgotável dessa herança. Por que Ele fez isso? Por que nós sabemos isso? Porque Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e nele temos a redenção. E Ele segue: quando vocês estavam mortos em pecados, Deus os vivificou em Cristo. Sempre assim. Toda palavra no Novo Testamento vai demonstrar uma situação de perdição e uma situação em que a pessoa pode dizer: eu passei pelo Calvário, conheci o Senhor Jesus, eu rendi a Ele minha vida, eu clamei ao nome de Jesus para que me salvasse, e Ele transformou a minha vida. Ele cancelou a escrita de dívida, as contas, as acusações que o pecado trazia contra nós, e Ele pregou essa escrita de dívida na cruz do Calvário. Vejam que interessante, Tito, mesma história, ele diz: houve também um tempo em que éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, detestáveis, odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, agora não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua bondade, à sua misericórdia, Ele nos salvou, nos regenerou através do Espírito Santo que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus, e agora, justificados por sua graça, nós então nos tornamos herdeiro da esperança da vida eterna. É por essa condição que nós temos toda a razão, nós esperamos que o Senhor, o Deus espera gratidão por parte de um povo que vê que um dia estava se encaminhando para a perdição eterna. Independente do tipo de vida que a pessoa tinha, seja socialmente mais aceita, seja socialmente um desastre, uma pessoa perigosa para a sociedade, o que for, há perdão no sangue de Jesus, e Ele resgatou para si um povo para lhe ser querido. E esse é o povo que é conclamado a viver com Jesus no centro. Eu quero fazer Jesus muito feliz com a minha vida. Vejam só sobre essa questão de tipo de pecado. O Senhor nos diz assim: não se engane, os perversos, os que não foram transformados, não herdarão o reino de Deus. Não se engane. Nem os imorais, idólatras, adúlteros, homossexuais passivos ou ativos, ladrões, avarentes, alcoólatras, caluniadores, trapaceiros, nenhum deles herdarão o reino de Deus. E assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de vocês. Mas
vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E agora vocês são, diz Pedro 2, 1 Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, protegidinhos de Deus, que os chamou, da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há uma só referência no Novo Testamento sobre mim, sobre você, que não seja essa. Você estava perdido ou continua perdido, ou um dia reconheceu os seus pecados, creu que Jesus é o Salvador e clamou a Jesus: salva-me, Jesus. E a palavra do Senhor, conforme Romanos 10, 13, nos diz que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. E esse povo salvo, ele existe para essa finalidade. O mundo aqui nos faz olhar para o próprio umbigo e nós caminhamos assim, muito imediatistas, muito materialistas, muito resolvedores de problemas, como se aqui fosse o fim de todas as coisas. Na realidade, o Senhor diz: não, você olha para a tua herança na glória. Você está vivendo para viver, você está vivendo nessa terra para dar testemunho de mim, levar outros a me conhecer e para viver um dia por toda a eternidade ao meu lado. Eu sei que isso não é algo que eu posso convencê-los, eu não posso me convencer. E é muito verdade que, às vezes, estou falando para crentes, o coração se encontra seco, os olhos secos, a fé fria. E nós ouvimos essas coisas como se nós estivéssemos ouvindo uma relação de nomes que não fazem sentido entre si. Uma linha não tem nada a ver com outra linha. E nós, com muita frequência, quando estamos nesse estado de alma, nós enquadramos com o que o Senhor nos diz na carta de Tiago. Nós estamos vivendo com um duplo ânimo, um pouco de alegria aqui no Senhor, muita alegria lá no mundo, e o Senhor diz assim: vocês de duplo ânimo, purifiquem os corações. Essa é a receita do Senhor. Não existe uma outra razão. Acho que eu estou meio deprimido, preciso de um remédio. Não é essa a questão, na maioria das vezes. A questão é que nossa estrutura foi preparada para termos Deus, Senhor Jesus, Espírito Santo, no trono das nossas vidas. E quando Ele não está no trono, quando no trono existe qualquer outro tipo de coisa, a vida aqui é miserável. Paulo escreveu isso, quando ele diz assim: se esperarmos a respeito de Deus apenas para as coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dentre os homens. Eu quase trouxe uma canção tão bonita do Keith Green, o tempo foi curto, onde ele fala: my eyes are dry, my faith is cold, my faith is old. Tudo seco. E às vezes somos levados à situação dessa natureza. Não se engane, o Senhor não tem outra fórmula, Ele não tem outro tratamento, outra prescrição. Ele apregoa para nós a necessidade de confissão ao Senhor de que não estamos, desse pecado, de não estarmos cheios de alegria e gratidão por sua salvação. Isso é um pecado, é nós termos esse presente do Senhor e estar olhando como se fosse uma coisa assim: eu sou indiferente a essa questão. Não, a palavra em Colossenses nos diz que nós, o que o Senhor espera, o que o Senhor pode nos dar, é essa alegria, esse gozo, essa expectativa de que um dia desse nós vamos. Essa semana a gente achou que não ia durar muito aqui. De vez em quando acontece alguma coisa que nos põe alerta, não é? Vendo que nós podemos partir, e se partirmos, a verdade é que lá está o nosso tesouro. Irmãos, aqueles que estivermos frios, ouvirmos essa palavra, Deus te deu essas riquezas, e por esta razão você deve viver em função de fazê-lo contente, feliz com a tua vida. Aqueles que estão nessa noite indiferentes, e podem ser muitos a esse respeito, tomem diariamente a cruz do Senhor, busquem o perdão do Senhor, diz: Senhor, transforma, tem misericórdia de mim. Não existe outra fórmula. Senhor, tem misericórdia de mim, transforma o meu coração, me dá a graça de avaliar aquilo que o Senhor fez por mim. Você não acha que seria uma boa ideia nós orarmos a esse respeito agora? E eu queria, não temos instrumento, não tem importância, queria cantar com os irmãos, porque são cadeias do inimigo, são correntes do inimigo, são correntes nas quais não
poucas vezes, nós nos aprisionamos a nós mesmos. Só que nós não sabemos que nós não temos a chave para abrir as correntes. E nós podemos clamar ao Senhor Jesus, porque Ele pode romper as correntes. O diabo tem a chave. E nós não percebemos e entramos de gaiato. E quando percebemos, nosso coração está frio, seco, nós não choramos mais da menção do nome, da beleza do Senhor Jesus, e é tempo de voltar. Vamos orar, amados? Senhor Jesus querido, aqui estamos nós, aqui estou eu, Senhor Deus. Oh Pai amado, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Eu confesso ao Senhor o meu pecado da frieza com relação à Tua grande obra, Senhor Deus. Como permanecer? Que absurdo, Senhor Deus, que vergonha de dizer para o Senhor que estou frio com relação à Tua palavra, desanimado. Ó Pai, mais preocupado com os ferimentos sofridos ao longo do caminho, do que preocupado com a grande libertação que o Senhor dá. Me perdoa, Senhor. Olha para a Tua igreja, quebra as correntes, quebra as cadeias. Eu te clamo no nome de Jesus. Amém. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras. Vem, derrama paz em cada coração, em nossos corações, bem edificados, pobres restaurados, somos os teus filhos e clamamos, vem, derrama paz em cada coração, em nossos corações. Tu és o meu dono, eu sou teu Senhor. Tu pagaste o preço, sangue derramado lá na cruz, sim, na cruz, que tu quebraste tudo, vencendo com poder lá na cruz, sim, na cruz, que quebraste todo jugo, Jesus. Quebra as cadeias, quebra as correntes, quebra os grilhões e as amarras, vem, derrama paz em cada coração, em nossos corações. Alegrai-vos na esperança de que o Senhor fará. Batam palmas todos os povos ao nosso grande Deus. Esperança de sairmos renovados pelo nosso grande Deus. A terceira grande razão pela qual nós devemos considerar esse o grande plano da nossa vida, isto é, termos Jesus no centro da nossa existência, vivermos para agradar o Senhor em todas as coisas, vida digna do Senhor, é para que Ele em torno nos dê a capacidade de perseverarmos até o fim e sermos salvos. A palavra é claríssima a esse respeito. Aquele que não persevera até o fim, não existe, você não vai encontrar
nas páginas da palavra de Deus, qualquer promessa que não esteja condicionado à promessa de salvação eterna, que não esteja considerado a perseverança. E ao falarmos sobre perseverança, algumas pessoas podem ser levadas a fazer uma má interpretação e achar que isto depende do nosso esforço, quando na realidade é um fruto da nossa submissão ao Senhor, fruto da graça do Senhor, quando Ele diz que ela nos fortalece com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança com alegria. Há um ano atrás, mais ou menos, em agosto, nós projetamos meio que a contragosto, agosto contra agosto, algumas imagens horríveis. Se passou na cidade de Little Rock, capital do estado de Arkansas, onde tinha um obelisco com cópia dos 10 mandamentos. O obelisco de granito, com o tempo, precisou de uma manutenção e foi retirado. E quando foi retirado o obelisco, os satanistas plantaram ali uma figura de Baphomet. Esse é o nome de Satanás. Uma figura de Satanás sobre um trono, com um cetro e com uma criancinha, uma de cada lado dele. É uma estátua padrão do satanismo e que tem sido plantada em templos satânicos, e eles puseram. E houve um grande bate-boca, que na realidade eles disseram: não, se vocês tinham o direito de ter aqui a lei de Deus, nós temos o direito de ter aqui uma imagem de Satanás. Foi um negócio tão horrível que claramente mostrou para nós a temperatura em que nós nos encontramos sobre a proximidade de entrarmos nesse período chamado período de apostasia, e depois manifestação de anticristo, a grande tribulação. Essa coisa de temperatura diz assim: quando eu era pequeno, eu brincava, um escondia alguma coisa, um brinquedinho, uma coisa, e eu tinha que achar. Então eu ia procurar e a pessoa tinha que dar uma dica para a gente. Você lembra desse joguinho, não? Ah, tá frio, tá frio, ó, tá esquentando. Quando você está chegando perto, pegou fogo, achou a prenda, o brinquedo, o que for. É tão evidente essa questão da segunda manifestação de Jesus na sua vinda, pelos sinais que nós temos visto, a deterioração social, moral, econômica do mundo, mas o nosso tempo não é para ser usado hoje para esta finalidade. O importante é que neste contexto, é importante que nós saibamos que nós vamos precisar, povo de Deus, que vivemos até essa época, nós vamos precisar desta virtude que é dada pela graça de Deus para aqueles que buscam viver no centro da sua vontade, alegrando o seu coração. O nome dessa virtude é perseverança, perseverar no Senhor. Eu tenho, desde da nossa pecinha da entrada de Jesus em Jerusalém, da Páscoa, nós temos destacado esse fato, que Jesus, durante a maior parte do seu ministério terreno, teve muitos seguidores. De vez em quando um caía de um lado e outro do outro, e assim foi. Mas ele entra em Jerusalém completamente aclamado pelas multidões. Todos lembram, não é? Hosana, Hosana, o que vem no nome do Senhor. E assim foi. E ali Jesus continuou sendo visto como um líder muito popular. Sabe quantos seguidores Jesus tem? Que numerosa multidão segue Jesus, até o momento em que Jesus, mais uma vez, está lá em João capítulo 12, pregou pela 7ª, 8ª vez. Esta foi a pregação mais frequente de Jesus. Diz assim: aquele que amar a sua vida, a perderá, mas aquele que a perder por amor de mim, este a achará. Percam por amor de mim, sigam-me, segue-me. Estas são as duas mensagens mais vezes repetidas pelo Senhor Jesus. O que houve a partir daquele momento? Já no final da semana, ele então caminha para a cruz sozinho. Ele foi abandonado por todos. A mesma multidão que gritava: Hosana, o que vem ao nome do Senhor, comparece diante de Pilatos e grita com seus punhos fechados: crucifica-o, crucifica-o. Nós não queremos que ele reine sobre nós. Eu tenho para mim que nós não somos diferentes. A nossa biologia mesma, a exposição a fatores sociais e emocionais são as mesmas. O nosso apelo para as coisas que o mundo oferece, o apelo que eles exercem sobre nós é
esses fatores são os mesmos, a nossa resposta potencialmente é a mesma. Nós não somos melhores. E a palavra do Senhor nos adverte a esse respeito que perseverança é vital. Mas o Senhor segue dizendo no trecho 22, 23, Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los a vocês diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Está bem claro isso? Vocês vão herdar a salvação que Deus deu para vocês, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Eu acho que não é necessário nenhum artifício de tornar isso mais claro, mas não é difícil se você colocar tudo isso no negativo. Você fala assim, Deus deu a vida do seu Filho para nos resgatar, para nos apresentar diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Mas se vocês não continuarem alicerçados e firmes na fé e se afastarem da esperança do Evangelho, o que vai acontecer? É muito claro, amados. É muito claro, não se iludam com palavras, não se iludam com sabedoria humana. Deus está falando sobre a necessidade de perseverarmos no caminho do Senhor. E mais importante do que isso, Ele nos diz que nós vivendo para agradá-lo, nós vivendo, tendo a Ele no centro da nossa vida, receberemos dele esta virtude de perseverança nos caminhos do Senhor. A graça de Deus é que capacita o crente a viver como imitador de Cristo. O que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou e ele perseverou até a morte. Eu estou contando de uma forma resumida o texto maravilhoso de Filipenses capítulo 2, onde ele diz, e seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Que ele fez isso, ele se esvaziou de si mesmo, ele se humilhou e ele perseverou até a morte. E isto passa adiante para os apóstolos, Paulo dizendo, imitem a mim, assim como eu imito a Cristo. E nós imitamos os nossos pais da fé, que foram pessoas que perseveraram até o fim. A necessidade de perseverança, ela introduz o pensamento de que nesta vida, o crente encontra oposição à sua caminhada ao céu. Você não precisa... Ontem as meninas fizeram lá um churrasco histórico em casa, né? Desculpe aos ausentes, mas estava muito bom. Estava muito bom. Ninguém tinha que... Eu mordia um pedacinho da carne, sempre eu gosto de fazer isso, né? De amostra, assim, vamos ver como que está o gostinho e tal. Até deixou eu chegar perto da pia, eu comi um pedacinho e tudo. Então, você persevere comendo, viu? Não para não, tá bom? Isso é desnecessário, porque todas as condições são favoráveis. A carne está ali, o apetite está ali, a gula está ali também. E assim, nós prosseguimos naquilo em que nós não sofremos nenhuma forma de oposição. Perseverança é uma recomendação, é uma virtude necessária quando existe oposição. Oposição. Vejam Paulo o que ele diz no versículo 24. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Trecho tão difícil e privilégio de receber pessoalmente, o pastor Sérgio, na nossa caminhada de madrugada, alguma instrução sobre essa frase, um tanto misteriosa, do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu completo no meu corpo, na minha existência, aquilo que resta das aflições de Cristo em favor da igreja. Isso aqui significa o seguinte, Jesus sofreu, Jesus padeceu, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Mas, ao longo dos anos, dos séculos, a existência da igreja trouxe por parte do inimigo, por parte das pessoas que repudiam o Senhor Jesus, um tanto de perseguição, um tanto de desagrado com a palavra de Deus que o seu povo leva. Então, existe um tanto de sofrimento que não recairá fisicamente sobre o Senhor Jesus. Senhor Jesus, segundo membro da Trindade, Jesus, seu corpo glorificado, sentado à destra de Deus, esse sofrimento pode lhe causar um sofrimento interior, mas ele não vem sobre ele, Jesus, fisicamente. E este é o sofrimento que nós somos chamados a sofrer. Será que isso está bem claro?
A igreja chamada, a palavra do Senhor nos diz isso com muita clareza. A nós foi dado não somente o privilégio de crermos nele, mas também o privilégio de sofrermos por causa dele. E que é esse sofrimento? Hoje eu li lá em laranja, na nossa abertura, esse trecho sobre Neemias, servo do Senhor, que é assim uma biópsia daquilo que acontece com todos os que querem servir ao Senhor Jesus. Neemias foi comissionado pelo Senhor, capacitado pelo Senhor, para reconstruir os muros de uma cidade falida, Jerusalém, que havia sido destruída há 70 anos pelos invasores babilônicos, e Jeremias é chamado para reconstruir os muros da cidade. A cidade estava lá, muitos vizinhos, muitas cidades foram construídas ao redor de Jerusalém, ninguém ligava para aquelas ruínas. No momento que Neemias responde ao chamado do Senhor e ele começa a trabalhar para a reconstrução de Jerusalém, isso que vai acontecer. Quando Sambalate, um dos inimigos, soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou o povo e na presença dos seus compatriotas, dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? Irão oferecer sacrifício, isto é, vão começar a adorar a Deus novamente? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e pedras queimadas? E o outro responde: pois que construem, basta que uma raposa suba, tudo vai vir ao chão. E Neemias, sabendo, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoa os seus pecados, nem apaga as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse mesmo tempo, fomos reconstruindo o muro, seguimos construindo o muro. Quando, porém, os inimigos souberam que os reparos do muro estavam avançando, eles ficaram furiosos e juntos planejaram atacar Jerusalém, causar confusão, mas nós oramos a Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo agora de Judá, o povo interno diz: os trabalhadores já estão sem forças e há muito entulho, nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E Neemias vai: conseguimos sim, oramos a Deus, colocamos guardas de dia e de noite, vamos vigiar. E os inimigos, de outra vez, ressoando lá de fora, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los, acabar com o trabalho deles. E aqueles vizinhos que eram judeus chegavam para trazer notícia: para onde quer que vocês se virarem, saibam que vocês serão atacados de todos os lados, mas nós oramos a Deus, o nosso Senhor, e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. É uma luta andar com o Senhor, é uma luta. Você vai encontrar inimigos dentro da sua própria casa, você vai encontrar inimigos entre seus amigos. Não existe a possibilidade de você agradar, ainda que você dê o seu testemunho com humildade, ainda que você tente se amoldar a todos os gostos da pessoa que o ouve. Não há possibilidade. E Jesus declara: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Porque neste mundo vocês terão aflições, em mim vocês terão paz. Pedro diz: amados, não se surpreendam com esse tipo de coisa. Não se surpreendem com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Sofrimentos de Cristo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. Importante estar sofrendo por causa do Evangelho de Jesus e não por causa de um mau testemunho, não por causa de uma conduta reprovável. Ele deixa isso bem claro. Eu lembro do nosso pastor, Domingos Joia, pastor Guta, lá uma história que ele contou mais do que uma vez. Os irmãos da Unida vão se lembrar. Ele, antes de se dedicar ao pastorado, ele exercia a advocacia e com alguma frequência visitava um presídio muito grande que existia, derrubaram Carandiru, né? Ouvi falar? Essa enorme cadeia que tinha ali na zona norte de São Paulo.
ia defender pessoas ou ia participar de alguma forma no aspecto legal da vida de alguns dos condenados ali. Um dia, andando por aqueles corredores, eis que ele encontra eu ia dizer pastor, não tenho certeza, mas estava perto, um crente assim, conhecido, uma pessoa de igreja, uma pessoa muito notável nas igrejas. E ele olha, não queria reconhecer, não queria acreditar nos seus olhos, mas era ele. Ele disse, mas meu irmão, o que você está fazendo atrás das grades? Aí, não é? E ele respondeu alguma coisa mais ou menos assim, eu lembro. Meu irmão, lembra do apóstolo Paulo? Aqui estou eu como Paulo, preso e sofrendo as mesmas dores que Paulo sofreu por causa de Cristo. Na verdade, não era assim. Ele tinha sido pego, era um estelionatário, falsificava cheques, etc. E estava preso na cadeia por causa dos seus crimes. E não tinha nada a ver com a vida de Jesus nele. Então, que isso fique muito claro. O Senhor está nos falando sobre aqueles que se identificam com o Senhor Jesus. E ele segue, todos odiarão vocês por minha causa, por minha causa. Segue, se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Outro, Paulo dizendo, estou na prisão por causa de Cristo. Mas a vocês foi dado o privilégio, já li, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por eles. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês atua a vida. Sobre a sua estada na região, durante as suas missões, esperando a vinda de Tito, seu companheiro de viagem, que demorou a chegar, ele dizia, não tivemos nenhum descanso. Fomos atribulados de todas as formas, conflitos por fora, temores por dentro. E Deus, porém, que com solos abatidos nos consolou. E ele segue contando sobre Epáfras, dizendo que era um homem que estava com ele na cadeia, um homem de Colossos, sempre batalhando ou sempre sofrendo por vocês em oração, para que vocês, como pessoas convictas, ou maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho que ele se esforça muito, ele sofre muito por vocês em oração. A Timóteo, Paulo escreveu, você tem seguido de perto o meu ensino, ou o meu exemplo. Você sabe das minhas perseguições, dos sofrimentos que enfrentei. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos, amados. Não existe a possibilidade. Perseguição é o fator que vai fazer surgir em nós a necessidade dessa virtude que se chama perseverança. Oposição dura, reprovação, gozação, escárnio, todo tipo de oposição, e nós podemos esperar, isso há de mover o povo de Deus a buscar do Senhor graça para que nós possamos fazer frente a essas coisas. Isso vai continuar até o fim. Lá em Apocalipse capítulo 7, ele diz, quem são estes com vestes brancas? E a resposta, esses são os que vieram da grande tribulação. Vieram os mártires da grande tribulação. E a eles é dito, a esses servos do Senhor, que nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Ele está falando sobre céu, ele está falando sobre a conclusão da jornada dessas pessoas que vieram de grande tribulação.
capítulo 12 de Apocalipse, ele completa o pensamento dizendo que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pelo poder da graça de Jesus e pela palavra do seu testemunho. Diante da morte, não amaram a própria vida, não amaram as suas vidas até a morte. Eles obedeceram os mandamentos de Deus e se mantiveram fiéis ao testemunho de Jesus. Amados, existe um ingrediente divino que falta na minha vida natural, falta na sua vida natural, que é a capacidade de perseverarmos em nome de Jesus diante de afrontas e perseguição. As afrontas e perseguição já têm vindo, elas virão em maior número, elas se tornarão o fator decisivo para aqueles que vão abandonar o Senhor Jesus, ou aqueles que vão continuar e vão perseverar até o fim e vão ser salvos. Como obter esse tipo de virtude? Apenas buscando conhecer a vontade do Senhor, buscando a graça que nos capacita a realizá-la e centralizarmos Jesus na nossa vida. Jesus, eu quero viver por Ti, eu quero viver de maneira a alegrar o seu coração. Nós não temos outra perspectiva. Você não tem outras perspectivas. Nós podemos cantar, nós podemos ter uma orquestra, nós podemos pintar, nós podemos ter luz negra, podemos ter aquelas fumaças de gelo seco, nós podemos mudar o aspecto da igreja, qualquer coisa que venha a ser feita, ela será completamente ineficiente para produzir perseverança no coração. Vamos fazer acampamentos para os jovens, vamos fazer acampamento para os jovens, para os adultos, encontros de casa. Todas essas atividades são muito boas, mas isto não produz perseverança. O que produz perseverança no coração do povo é a graça de Jesus, aqueles que o buscam, amados. Esse ingrediente é fatal, ele é necessário, e nós seremos, pelo poder de Deus, transformado em pessoas que não amaremos a nossa vida até a morte, até diante da morte, nós permaneceremos firmes no Senhor. Todos os apóstolos, talvez com exceção de João, todos, é necessário consultar a literatura parabíblica, aquilo que foi escrito além da palavra, porque não existe muita referência a muitos dos apóstolos. Os 12 apóstolos, 11 apóstolos, morreram como mártires. Todos eles mostram claramente esse exemplo. A perseguição, ela tem andado lado a lado com a história da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos proclamando, vamos buscar perseguição, não é isso. Pessoas que pensam que por ser perseguidos serão justificados, eles estão pensando na linha de penitência. Vou fazer penitência, tem que sofrer para Deus, tem que subir escada. Nós estamos vendo um filme reportagens sobre Roma e tudo mais, tem uma certa escada, uma escada santa, que eu não sei porque ela é santa, que todo mundo tem que subir de joelho. Eu estava perdido, não ia para o inferno direto, porque eu não estou com o joelho em condição de subir a escada, estou com um problema nos dois joelhos. Então, é assim, se você tem joelho bom, você sobe lá que você está justificado, está penitenciado, você não precisa, vai sofrer um pouquinho, mas não precisa do poder de... Amados, são ridículas, são caricaturas ridículas de possibilidade de salvação que pessoas têm abraçado. Não entremos nesse tipo de coisa. Nós precisamos centralizar Jesus como Senhor no nosso coração e esperar, porque o tempo da perseguição, ou no nosso dia a dia, em pequenas doses, vergonhosamente pequenas, comparado com aquilo que os servos do Senhor do passado têm sofrido, mas nós vemos isso, sermos ridicularizados por indigentes. Já foi ridicularizado por indigente? Não, ser ridicularizado não é bom, seja por rei, seja por indigente, não é? Mas quando nosso grupo vai pregar lá no Home Depot, são ridicularizados. Bando de moços que nem saíram direito da casca do ovo, já estão aqui vivendo numa situação lamentável, e por compaixão vamos falar sobre Jesus para eles, eles ridicularizam o nome de Jesus, se sente menos, se sente aquela propensão a se encolher e a não, mas não pode ser assim. Nós centralizamos a Jesus como Senhor, nós sabemos da nossa missão e a graça de Deus nos dá a capacidade de perseverarmos no seu caminho. Esta é a lição para a igreja. O sofrimento virá. Vejam só,
o capítulo termina com essas palavras de Paulo, quando ele diz: dela, isto é, da igreja, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. Ministro, Paulo define o seu posto na igreja, no campo de estar em contato com os servos de Deus, e qual é a sua função, a sua responsabilidade atribuída a ele por Deus. É a função de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Esse é o ministério de Paulo. Eu tenho que proclamar a palavra para vocês. Eu tenho que falar a palavra para vocês. Nós a proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Paulo dizendo, é a graça de Deus que me faz lutar, mas eu tenho que usar esse expediente divino em mim, para contar para vocês a verdade do Senhor. Contar para vocês a verdade do Senhor. E eu preciso contar para vocês a verdade do Senhor. Eu preciso muito, aliás, eu tenho medo de não contar a vontade do Senhor, que porventura eu venha a conhecer. Para que jamais, em tempo algum, eu venha ouvir como os sacerdotes de Israel ouviram, lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, quando a sorte da cidade de Jerusalém foi definida: vocês vão ser levados ao cativeiro. Passou do ponto, não há arrependimento que seja eficaz nesse ponto. Vocês serão todos levados, vão permanecer na Babilônia por 70 anos como escravos naquela terra. Essa cidade vai ser queimada, vai ser derrubada, os seus muros vão ser... Toda a sentença de Deus foi passada. E ele volta para os seus sacerdotes e diz assim: e isto é culpa de vocês, porque se vocês tivessem falado sobre mim o que é justo para esse povo, muitos haveriam se convertido e esse dia não haveria vindo sobre a minha santa cidade. É tremendo isso, é tremendo. Eu sou o Mr. Nice, e em geral eu fico em paz quando tenho a aprovação de todas as pessoas. Essa é a minha inclinação. Está todo mundo em paz, consegui o sorriso de um, de outro, abraço, a batidinha nas costas, dormirei em paz. Mas qual é o futuro disso? Qual é o futuro de não dizer para os irmãos que existe uma contextualização desse trecho absolutamente necessário na minha igreja? Nós estamos vivendo o dia em que essas palavras, elas têm que ser aplicadas, contextualizadas. Aquilo que faz sentido para nós, a palavra diz, é que existe perseguição aos servos do Senhor que querem andar nos seus caminhos. E na igreja? Não, o que não faz sentido são os sofrimentos desnecessários causados por pessoas que se apresentam como crentes em Jesus. Não faz sentido que nós nos degladiemos, que nós tenhamos casos, julgamentos e questões uns contra os outros e que levem a igreja a ser ferida, a ser rachada, que levem pessoas a serem magoadas, que levam pessoas a andarem por qualquer outro caminho, que não seja o caminho de ver: Jesus me ama, Jesus me recebe apesar do meu pecado. Algum tempo atrás veio uma moça, ela participou por algum tempo da nossa igreja, e um dia ela chegou para mim e perguntou assim, eu trabalhava aqui no cabeleireiro da 77, perto da Kendall, e ela disse assim para mim: eu ouvi dizer que a KBC é uma igreja de fofoqueiros. É verdade, pastor? Eu falei: sim, é verdade. Somos uma igreja de fofoqueiros, de raivosos, de irados, de invejosos, de mentirosos, de pessoas cheias de cobiça, de lascívia, pessoas que não perdoam uma a outra, pessoas que roubam o Senhor nos dízimos e ofertas e muitas outras coisas. É isso que nós somos. É isso que nós somos. Mas nós confiamos no poder do sangue de Jesus, e aqueles que verdadeiramente são crentes em Jesus estão lutando para que Deus os libere dessas coisas. Ela voltou uma outra vez, acho que mais por educação, e ela sumiu. Ela deve estar procurando uma igreja onde não tem tanto bicho ruim. E eu imagino que essa seja a questão. É um problema
quando crentes se tornam fontes de sofrimento para outras pessoas. Quando o crente se torna um motivo de tristeza para outras pessoas. Na grande maioria das vezes, irmãos, eu não creio que seja em todas as vezes, a causa de escândalo ou sofrimento, se você quiser, ela está ligada a ninharias. A maneira como a pessoa se veste, outras preferências pessoais, o estilo da roupa, o estilo do sapato. E o que vai é a história do Narciso. Narciso era um semideus da literatura grega, da mitologia grega, que ele se achava tão lindo, tão maravilhoso, que ele parava e ele ficava olhando a sua imagem refletida nas águas do lago. E ali Narciso foi transformado por Júpiter numa flor, porque ele se achava tão maravilhoso que ninguém mais tinha valor. Só tinha valor quem era tão lindo quanto ele. Deve ter dado origem a um outro tipo de coisas aí que a gente conhece, não é? Esse é o complexo de Narciso. Se você não é igual a mim, ai de você. Ou pior, se você é melhor que eu, se você tem menos rugas que eu, mais cabelos do que eu, é mais afinadinho que eu, mais cintura do que eu, ai de você. Síndrome da madrasta da Branca de Neve. Espelho mágico, espelho meu. Haverá nesse reino alguma mulher mais linda que eu? O espelho diz, não, tu eres a mais linda. Você é a mais linda. Até que o dia que ele disse, sim, apareceu uma mais linda. É Branca de Neve. Ela quis matar a Branca de Neve. Todo mundo sabe da história. Quem não sabe, depois eu conto, porque eu não posso passar o tempo contando a história de Branca de Neve aqui do púlpito. E aí foi ela o encalço da pobre moça, porque ela odiava. I hate her guts. Essa é a figura que ela diz. Eu tenho que matar aquela que desafia a minha prepotência, o meu ser maravilhoso. Isto existe dentro da igreja. Como lidar com situações assim, se não for anunciando o mal que está em nós, entre nós, para que haja arrependimento, para que haja humilhação diante do Senhor, dizer, Senhor, misericórdia, me livre desses caminhos. Mas, pastor, o que fazer com as pessoas que não se penteiam direito, usam roupas erradas e que têm outras preferências más? Irmãos, eu quero dizer isso para vocês. É bom que nós saibamos que esses assuntos devem ser cuidadosamente julgados de acordo com o padrão da palavra escrita, não da tua preferência. Não porque na Nicarágua se faz assim e assim, então agora os nicaragüenses querem estabelecer que a sua forma de ser é correta. Não porque você acha que porque você foi criado desta maneira, não. É necessário um grupo de homens de Deus que consultem as Escrituras e que vejam esse padrão, e às vezes não é fácil, esse padrão não é de Deus. E daí levar a palavra devidamente preparada, com amor, com misericórdia, para ganhar a pessoa que está sendo um problema. Jesus, todos conhecem a passagem do argueiro no olho do irmão. Ele diz, tire primeiro a viga do teu olho, a tora do teu olho, e aí você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque todos nós temos algum tipo de obstáculo na nossa visão. Todos nós temos algum tipo de deficiência. Todos nós temos algum tipo... Como é que nós vamos poder melhorar a vida de alguém que está vivendo em problemas? É um mission impossible, não existe como fazer isso, a não ser que a graça opere isto em nós. Romanos 15, 14, diz assim, vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos na palavra, e agora sim, vocês são capazes de aconselhar-se uns aos outros. Irmão, não saia dando conselho em nome de Jesus. Não saia no meio da igreja proclamando os seus pontos de vista, pregando coisas que você não está instruído a fazer e com outras razões para fazê-lo, que não seja uma razão de profunda bondade, misericórdia, para ganhar o coração da pessoa que está em falha. Não é nosso business como crente em Jesus cuidar de situações assim. Eu quero dar um número de exemplos que eu coletei ao longo desses anos. A mocinha, a jovenzinha com a roupa indecente. Aconteceu isso anos atrás, nem lembro direito de detalhes, mas a moça parece que faltou pano, não existia pano suficiente para ela, e estava muito ruim, não precisava de grandes teologias. Está aqui uma situação que nós devemos evitar. Ninguém deve usar o seu próprio corpo para defraudar o outro, para gerar desejos que sejam impuros, que não podem ser satisfeitos de uma forma pura e honesta, e essa moça
ela desfilava numa situação muito difícil. Então ela teve que ser devidamente abordada. E foi uma atitude tão boa, tão querida por parte dela e, na realidade, da família. Mas eu me machuquei algumas vezes por tomar causas erradas nas minhas mãos. Eu não lembro mais como era o estilo do cabelo, mas, de repente, todos os jovenzinhos, assim, 13, 14, 15 anos, começaram a cortar o cabelo de um certo jeito que algumas pessoas logo arrepiaram. Isto é do mundo. Este corte de cabelo é de Satanás. Este é o corte do capeta. E coisas do tipo assim, né? E o povo diz assim, e é muito difícil, porque de vez em quando apareceu um lá na igreja e eu fui se aproximaram de mim algumas pessoas bem intencionadíssimas que eram, não é possível, esse menino é uma mostra, ele vai contaminar todo o povo. Eu fui lá conversar com a sua mãe e falar, olha, eu não tinha certeza sobre isso, mas vamos agradar a todos. E eu cheguei, olha, senhora, o cabelo do seu filho, sabe o que é? O pastor gostou. Eu falei, você não achou lindo? Eu falei, e antes que eu pudesse dizer, eu cortei, olha que lindo, todo maravilhoso o cabelo do meu filho. E eu me vi numa situação absolutamente indefensável, onde uma família decidiu o estilo do corte do filho. A mãe cortou o cabelo do filho. E lá estava eu para dizer que ela estava fazendo a vontade do diabo. Isso não faz sentido. Isso é tomar suas culturas regionais e querer impor sobre a igreja do Senhor Jesus, para que todos andem iguais. Isso não é para isso que nós existimos como igreja. A história do casal que saiu da igreja porque nós ganhamos um atabaque. Todo mundo sabe o que é um atabaque, não? Atabaque são 2 tamborzinhos. Então nós ganhamos, não sei quem deu. Nós ganhamos, e quando o atabaque se apresentou aqui pela primeira vez, o casal me procurou. Lá no nosso estado, no Brasil, isso é usado para cultuar o diabo, pastor. Tem que tirar daí, porque é o diabo que está no púlpito. Tem diabo atrás do atabaque. Tem diabo. O diabo fala tanto do diabo. A minha resposta, que eu tenho a impressão que foi sábia, eu dizia assim, olha, se vocês forem... Era uma sexta-feira, reunião de oração era de sexta-feira. Se vocês forem hoje à noite em Miami Beach, em qualquer discoteca que vocês entrarem, qualquer clube gay que vocês entrarem, vocês vão encontrar lâmpada, vocês vão encontrar possivelmente microfones, pianos e etc. E a respeito, não, mas piano é um instrumento santo. Falei, mas que base você tem na palavra de Deus para santificar o piano e condenar o atabaque? Me mostra a palavra do Senhor onde isso está. Não agradei, perdemos o casal e esse foi uma outra situação. O ir ao cinema. Uma vez, nós, naquela fase onde as vacas eram bem mais gordas do que são hoje em dia, nós convidamos um missionário da Palavra da Vida, por que não dizer? Eu fui salvo na Palavra da Vida, então vamos falar o que é bom e o que não é tão bom de lá. E ele veio para falar para o nosso estado, tinha um grupo grande de jovens, e ele veio, e ele ficou lá em casa, e ele comeu bem, comia muito bem, e dormiu bem, foi bem tratado. Acontece que quando chegou no sábado, nós queríamos muito ver o filme do Aladim, que tinha acabado de ser lançado. E nós fomos falar, nós vamos assistir um filme. Ele entrou no carro, depois nós vamos tomar um sorvetinho no Swansea, ele achou ótima ideia, e nós fomos e chegamos lá. E ele estava assim meio hesitante, meio estranho, um rapaz muito falante, e de repente ele calou. Eu falei, algum problema? Eu falei assim, Dani, eu não vou entrar com vocês no cinema. Por quê? Eu não vou entrar porque eu, sabe como é, né? Não me queira mal, mas eu tenho que me desculpar, mas na minha posição seria pecaminoso entrar no cinema. Eu falei, como que é essa questão? E ele ficou do lado de fora. Nós continuamos dando comida para ele, e ele completou o seu ciclo entre nós. Pessoas deformadas por teologias erradas, escravizadoras, corações bondosos que se submetem sem sabedoria a qualquer lixo que lhes é oferecido e diz, aqui estou eu, vou seguir como um tolo aquilo que você, organização ou igreja, o que quer que seja, proponha. Por quê?
qual é uma questão de ser smart, é uma questão de adotar posições que parecem lógicas. Não, é uma questão de trazer de fora da palavra de Deus aquilo que passa a ser uma norma dentro da igreja. E pior do que isso, passa a ser uma norma de considerar-se melhor do que outras pessoas. Porque, em última análise, é o que ele estava fazendo. Os 5 pecadores da família Nery entraram para assistir Aladim e o santo ficou do lado de fora, esperando ir para casa para comer. Então, tá legal. Essas são as coisas da vida. Existem danças e danças, amados. Existe aquela dança onde a pessoa busca dançar como um meio de excitar-se com o corpo do outro. Existe a dança de crentes no final de festas, de casamento. Aquilo parece um céu aqui. Continuemos a dançar. Até que eu esteja vivo, vou dizer para vocês que é uma alegria para o meu coração. Depois de cada festividade, ano novo, alegremos-nos no Senhor. Isso tem sido o retrato do povo de Deus desde os seus primórdios. E nós não estamos melhorando, nós estamos piorando como mundo, mas nós temos a graça que nos mantém em pé. E nós podemos andar de forma santa. A cerveja, o vinho, o comer muito doce, o comer muita gordura, comer muita carne de porco, camarão, outros frutos do mar, etc. Onde está o critério, amados? É muito parecido com aquilo que o Senhor diz na sua palavra, ao condenar a embriaguez. A Bíblia nunca falou sobre o tomar álcool num contexto em que isso não leve à embriaguez. Nunca fala. Jesus tomava álcool, vinho com seus discípulos. Eu não estou encorajando o hábito. Aliás, se eu pudesse dizer alguma coisa, eu diria, se mantenha longe, se você principalmente tem alguma propensão a cair no erro de falta de temperança, de falta de domínio próprio. Ande longe dessas coisas. Mas é toda uma questão de buscarmos a dependência do Senhor, buscarmos Ele, Senhor, tem misericórdia de mim, dá-me domínio próprio. Dá-me autocontrole. Aí o camarão você vai comer o número certo, o doce na quantidade certa. Deus está no controle. Não são as regras ditadas por alguém ou por algo, ou por alguma forma de código. Será que isso está bem claro? É o Senhor em nós, a esperança da glória, é que dá a questão. Eu já ouvi alguém falar, um dos meus pregadores favoritos, prega em inglês, que malhar demais é pecado, é culto ao corpo. Eu falei, bom, eu acho legal, mas vamos devagar aí, né? Onde está o limite entre fazer algo? É bom malhar, eu digo, fazer exercício. Nadar, acordar às 5 da manhã para nadar, andar de volta do quarteirão, etc. Isso é bom? Isso é bom. Bom, onde é que está o limite entre fazer algo bom ou deixar-se dominar por aquilo? É muito fino, gente, está no coração da pessoa. Ou vocês pensam que desse púlpito vai sair alguma vez alguma palavra santificada dizendo assim, você pode fazer exercício tal dia, tal... Isso é escravidão, não existe como subsistir. É necessário que pessoas que têm o Espírito Santo de Deus aprendam a depender do Espírito Santo de Deus e do seu manso guiar das nossas vidas. E que desejam, em correspondência, agradar o seu coração. E nós, supostamente, vamos viver para agradar o seu coração e não vamos cometer abusos que poderiam ser destrutivos para a nossa alma. Quer dizer, por exemplo, nadar no domingo. Eu estou tão entusiasmado que algumas pessoas estão dizendo que eu estou um pouco mais fino, as minhas calças estão começando a cair. O Tiago foi colocar o microfone em mim no outro domingo, a calça quase caiu. E eu estou achando ótimo isso, porque é um prêmio ao esforço que eu tenho que fazer para ficar melhor. Então eu tenho sido bem rigoroso comigo mesmo. E hoje cedo, eu acordei bem cedinho, fico feliz de poder acordar cedo, e estou lá preparando. Falei, de tal hora a tal hora eu vou preparar o meu estudo, depois disso eu vou nadar. Eu vou fazer o meu exercício, a hora que o pastor João chegar para me buscar para ir para Naranjo, já vou ter nadado o tempo que eu tenho que nadar. Acontece que lá no meu coração, houve um outro tipo de convicção. Não, desse tempo para estar preparando a palavra. Eu estou pregando, não pode, nadar no domingo é pecado. Se for nadar no domingo, o crocodilo
que está na casa do vizinho vai entrar na tua casa e vai te comer como castigo. Não é isso. É que nós temos que ter a sensibilidade ao guiar do Espírito. Eu quero agradar o Senhor. E eu sei muito bem, se eu fico limitando o tempo, eu me conheço. Eu sei que se eu ficar limitando o tempo até 6h30, eu faço. Depois das 6h30 às 8h30, eu coloco Deus numa caixa. Eu coloco Deus num gesso. E as coisas não fluem como devem ser. E o Espírito de Deus toca o meu coração. Fala, esquece esse negócio. Melhor passar um dia aí sem fazer teu exercício e dedicar a mim esse tempo. E eu fiz. Eu acertei dessa vez. Fiz com muita alegria. Não é? O trabalhar no dia do Senhor. Amados, essa é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Eu quero resumir essa questão, dizer assim, que esse pensamento que o dia do Senhor se restringe a um determinado dia é completamente ilusório. Não existe possibilidade disso ser a realidade bíblica. Não existe essa possibilidade. Nós temos cultuado ao Senhor nos domingos, nós temos considerado o domingo em vista ao que os primeiros apóstolos, a igreja primitiva fazia, santificando o dia da ressurreição do Senhor, mas não há nada de especial em determinado dia. E mais, um pouco de misericórdia vai me fazer lembrar que 60% do povo do mundo do Império Romano eram escravos. Escravos, todo mundo sabe o que é escravo, não preciso definir a palavra escravo. E eu imagino que não poucas vezes, muitas pessoas não poderiam estar na reunião da igreja, que aparentemente era no domingo. Não podia estar, por motivos alheios à sua vontade. Percebem? Cuidado, irmãos, quando nós, no intuito de fazer o bem, nós santificamos, nós sacralizamos algo que não é para ser sacralizado. Existem pessoas que precisam, Israel está entrando no seu internato de medicina agora, vai cansar de trabalhar no domingo. Mau e negligente servo, Deus não vai abençoar a tua carreira porque está trabalhando no domingo. A vida não é assim. Principalmente se Deus dá sabedoria à igreja, de nós desenvolvermos o dia do Senhor todos os dias da semana. O que é muito estranho é que, tendo o dia do Senhor todos os dias da semana, a pessoa não aparece nem um dia da semana. Isso é estranho, né? Isso é muito estranho. Isso soa como, ou representa um coração que não está muito interessado em buscar ao Senhor. Nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. E Ele diz, vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homem. Não se tornem escravos de homem. O ir a Orlando. Eu tenho um ódio particular a Orlando por alguns traumas, porque é uma cidade esvaziadora. Ricardo, que me permite, é o cidadão orlandense agora, não é? E é só forma de falar para fazer um gracejo. Mas eu tenho esse trauma do passado com uma situação da pessoa, em momentos tão cruciais da história deles como família e tudo, iam mais a Orlando que vinham na igreja, etc. Assim. Mas isto deve ser visto com moderação também. Como pastor, eu devo me alegrar com a oportunidade que Deus tem dado a pessoas para sair de férias. Ao mesmo tempo que eu devo cuidar da igreja para encorajar os membros a vigiarem seus corações, para que não permitam que espinhos sufoquem a sua vida espiritual. Será que está claro isso? Será que está claro? Jesus diz assim, que aquela semente que caiu entre os espinhos representam a palavra de Deus quando cai num coração sufocado por preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida. O que eu posso pregar aos irmãos com toda humildade é cuidado, irmãos. Cuidado para que vocês não sejam sufocados por esse tipo de tendência de buscar tantos prazeres da vida e vocês não darem fruto. Eu lembrei da tatuagem, eu fui buscar lá o trecho da tatuagem, nós estamos aí, fui consultado a respeito de um caso mais recente, faz ou não faz, não faz ou faz, Levítico 19, 28, não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmo, eu sou o Senhor. E sobre esse trecho eu não quero dizer nada, porque eu preciso entendê-lo um pouco melhor. O que é claro aqui é que pessoas, algum culto pagão, eles faziam cortes, furos no corpo, se pintavam por ocasião da morte de alguém. E o Senhor está dizendo, não façam isso. Um rapaz que quer
pintar um coração no peito, escrito assim, coração de mãe, alguma coisa. Será que isso se identifica com isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu preferia que não. Eu preferia que o rapaz, a moça não fizesse nada hoje, de que eles viessem se arrepender no futuro e ter o seu corpo marcado e que não tenha. Mas cuidado os irmãos que levem, para não levarem isto muito adiante e isso se tornar um pilar do seu evangelho, porque ele não é um pilar do seu evangelho. Está bem claro isso? Cuidado ao olhar pessoas que porventura fizeram a decisão de se tatuar e considerar isso é coisa do diabo. Isso não é verdade. No mínimo, com humildade, eu devo olhar para uma questão como sendo uma questão de preferência e não estabelecer isso como uma norma sacralizada da igreja. Paulo diz, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, comam de tudo. Se o crente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo, não pergunta nada. Mas se alguém dizer e falar, você está comendo aí, a costelinha que você está comendo é de um porco que foi oferecido a uma divindade, certo lá fora, é melhor você parar de comer. É melhor você dizer, bom, eu não vou me juntar a isso, a pessoas, eu não quero dar nenhum motivo para alguém que se escandalize comigo. Porque eles sabem, quero que eles saibam que eu sou uma pessoa zelosa pelas coisas de Deus. Então, nessa situação, ele diz, se abstenham. Mas se eu participo de uma refeição com ações de graças, por que eu sou condenado por algo que dou graças a Deus? Existem pessoas facilmente escandalizáveis. Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. E Paulo nos ensina, com o doméstico, com o débil na fé, com o fraco na fé, você seja cuidadoso. Você não quer causar um mal para o irmão, você não quer causar nenhum tipo de trauma para a sua fé, podendo levar a esfriar na fé. Cuide dele. Mas esse trecho traz a consequência, está implícito no texto, que isto é por um tempo. Senão todos nós seríamos nivelados a uma lei completamente absurda. Paulo diz assim, bom, se eu comer carne escandaliza meu irmão, jamais comerei carne, não vou comer carne outra vez. Mas não temos nenhuma evidência de que Paulo passou sem comer carne o resto da vida dele para agradar os fraquinhos na fé. Fraquinho na fé tem que ser chamado depois e falar assim, escuta aqui, você está com a cabeça cheia de minhoca, e que plantaram na tua cabeça, e as coisas não são assim. O fraco na fé tem que ser trazido com amor a uma situação onde ele entende a palavra do Senhor e ele caminhe em equilíbrio e ele ande junto com o rebanho de Deus em amor e em alegria. E não nivelar as coisas, vamos nivelar a igreja do jeito que o fraco da fé deseja. Se não me escandalizo, vou ficar escandalizado, vou ter um chilique aqui. Tenha um chilique, ou aprenda aquilo que é correto. E ande sem chiliques, não é? Assim diz a palavra do Senhor. Eu tenho a impressão que eu já excedi o meu tempo, eu teria algo mais a falar com os irmãos, mas deseja o Senhor que nós paremos aqui para que não seja abusivo o tempo que eu estou passando. Irmãos, eu agradeço tanto ao Senhor pela oportunidade de estar falando da palavra dEle para vocês. É uma questão... Existem questões abertas à conversa, à discussão, mas vamos lembrar disso, vamos fazer isso com todo o ânimo, com todo bom ânimo, com todo o amor, com todo o carinho, com todo o comprometimento de que nada vai nos separar do amor de Deus e da comunhão uns com os outros. Porque existe algo absolutamente intolerável para você e para mim também, que é o ser espremido contra a parede. É a postura, verbalizada ou não, da pessoa diz assim, se não fizer do jeito que eu quero, eu saio da igreja. Se não fizer do jeito que eu quero, estou fora. Esse é o pensamento da mãe que queria cortar o bebê no meio e levar metade de cada um. O pensamento de servo verdadeiro de Deus é aquele que diz assim, dá o nenê para ele inteiro, fique com ele. Fique com ele, deixa. Prefiro viver restrito do que ver o povo de Deus ferido, ou o povo de Deus dividido.
Que Deus abençoe os nossos corações.